Olá, eu sou a Beatriz Sintra, jornalista da Total Documentos, e hoje eu estou aqui com o Leonardo Regis para poder explicar um pouco melhor para você como é ser um franqueado da Total Documentos. Então, Léo, a primeira pergunta é justamente essa: como é ser um franqueado da nossa empresa? Ser um franqueado da Total Documentos é um trabalho em conjunto, é uma parceria que a gente faz, é uma parceria através da lei de franquias. E o franqueado da Total Documentos, ele tem todo o suporte na parte do marketing, na parte operacional, na parte jurídica, tem todos os treinamentos sobre como funciona a propriedade intelectual, o que que é. E a nossa operação é o seguinte, o franqueado ele tem uma operação comercial, ele fica na ponta atendendo os clientes, ele faz a venda dos serviços, ele vai ser treinado para isso, e aí ele submete através do sistema para nós, para a franqueadora fazer a operação. Nós fazemos a operação e damos as devolutivas para o franqueado. Tudo é através do sistema, todo suporte. Se ele tiver dúvida se a marca passa ou não passa, como é que pesquisa, se tem risco, tudo ele faz através do sistema. E a gente recepciona, arquiva essas informações, então a qualquer momento, através do celular, do computador, em qualquer lugar, ele vai ter acesso às informações que a gente trocou, né? Esse bate-papo, e ele vai dando as devolutivas para o cliente. A Total Documentos, ela tem tudo registrado, então todos os modelos de mensagem, de contrato, de procuração, todos os documentos, ele tem acesso a um banco de dados. Então, basicamente, é fazer o atendimento dos clientes. Ele não tem a demanda ou a necessidade de ficar criando coisas. A gente entrega tudo pronto. E o que é preciso para abrir uma unidade? O franqueado da Total Documentos, ele precisa ter um espírito empreendedor, vontade, ele tem que ter a capacidade de fazer atendimento, fazer reunião, e tem que estar disposto a andar, a visitar, participar de feiras, eventos, dependendo, pegar o carro, viajar. Nossas vendas são de valor agregado mais alto, então vale a pena esse esforço. E o nosso perfil de franqueado ideal é basicamente o que tem vontade, o que vai pegar e vai ligar, vai correr atrás. Em questão de infraestrutura, ele pode começar com a unidade home office, então ele vai precisar de um computador, uma impressora, e aí o restante ele tem em casa, energia, né, internet, e isso é o suficiente para ele começar a operação. Conforme for desenvolvendo o negócio, muito provavelmente a casa vai ficar pequena e ele vai precisar de um espaço, e aí, diante desse desenvolvimento do negócio, a gente vai dando orientação quanto aos próximos passos. Mas a demanda inicial é basicamente a vontade, o coração empreendedor, o coração de quem quer vencer, né? E o que a Total Documentos oferece como um apoio para os seus franqueados? Todas as etapas que ele precisa. Então, até mesmo reunião a gente participa junto. O franqueado, muitas vezes ele tem dúvida, tem alguma reunião mais complexa, ele marca através de vídeo, chamada, ele aciona a gente participa junto, conduz a negociação até o fechamento. Então, a Total Documentos domina todos esses processos. A gente passa para ele, para o franqueado, todo o passo a passo do que ele precisa fazer, todas as etapas, como atender o cliente, todos os manuais de marca, publicidade, tudo que ele precisa, e a operação ele toca. É responsabilidade dele fazer acontecer, mas toda a base sólida a gente entrega. E você pode dar um case de sucesso assim, que a gente tem da Total Documentos como franqueado? Posso sim. A gente tem um franqueado que ele já tinha uma experiência comercial, ele já trabalhava com venda de prestação de serviços, especializado em Google Ads. E ele está no mercado consumidor de São Paulo, que é um ticket médio mais alto, os empresários são mais maduros. E esse franqueado nosso, ele está com resultado excepcional. Então, é o nosso principal case, né? E temos outros também. A gente tem um franqueado que está atendendo várias empresas públicas do estado do Paraná, fazendo grandes contratos. A gente tem outros franqueados também que estão tendo uma performance excelente. Mas esse franqueado que eu citei, ele está tendo um resultado, ele assumiu a franquia como negócio principal em pouco tempo. Ele teve um resultado muito acima do que ele esperava, do que a gente esperava. Ele até foi responsável por a gente fazer revisões dos nossos processos para entender se a gente tinha capacidade de atender vários franqueados igual ele.
Então, a gente até interrompeu a venda das franquias durante um período só para entender se a gente teria essa estrutura, se a gente estava pronto. E aí, no final das contas, a gente avaliou que estava, a gente ajustou o que precisava. E ele é um case de sucesso fantástico, assim, o resultado está sendo muito bom. Existe um tempo médio que o empresário ele vai demorar até ele conseguir decolar a sua franquia? O primeiro ano, o ideal é que ele seja um ano de aprendizado. A propriedade intelectual, ela tem alguma parte complexa, a gente dá todo o suporte, toda a estrutura, todo o treinamento, só que tem uma parte de vivência. Na hora que você está na frente do cliente, ele vai te fazer perguntas difíceis. Outra coisa, às vezes você demora um tempo, depois que você inicia a operação, para entender como agregar valor na venda, como atender de forma mais completa o cliente, sair um pouco do básico, conseguir explicar a diferença de marca e patente, por exemplo. Então, o primeiro ano é um ano mais de aprendizado, só que nas nossas projeções financeiras, na nossa projeção de serviços, a gente trabalha para que ele atinja o ponto de equilíbrio pelo menos no segundo mês. Se o franqueado conseguir atingir os resultados que a gente indica que ele faça, ele já atinge o ponto de equilíbrio. Então, assim, a franquia, dentro do primeiro ano, ela já começa a se pagar nos primeiros meses, dando tudo certo, principalmente porque é serviço de consultoria, então a gente tem um custo baixo. Só que o ponto para ele decolar e atingir um resultado excepcional, normalmente é a partir do primeiro ano. Nada impede que seja antes. A gente teve franqueado que ele atingiu o resultado que a gente esperava com 2 anos em 2 meses. Então, depende um pouco da experiência, do mercado, da capacidade de gerar oportunidades que o franqueado tem, mas se ele tiver essa condição boa, ele consegue atingir um resultado até antes das projeções. Agora falando de números, que é o que a galera quer saber sempre. Como funciona a rentabilidade de um franqueado? O franqueado, ele tem a despesa operacional de uma empresa, né? Então, ele tem um custo de imposto, de CNPJ, de contador, esses custos básicos. Se ele tiver uma unidade, ele vai ter o aluguel, energia, água, telefone e outras coisas. Quanto à parte operacional, ele tem um custo fixo, um royalties fixo, que ele paga para a franqueadora. Ele tem um custo por serviço. E o faturamento, ele fatura para ele. Ele recebe, então ele fechou um contrato, ele recebe e repassa uma parte para Total Documentos, para a franqueadora. O restante fica com ele. Se o franqueado vender um contrato à vista por mês, ele já consegue ter uma operação no ponto de equilíbrio. Se ele vender 2, ele já tem lucro, um lucro bom. Se ele vender 6, 7... que é o que a gente espera para uma pessoa que trabalha sozinho, com 6 meses de operação, ele já tem um resultado acima de 10, 12 mil líquido, fora os impostos, fora tudo. Então, a Total Documentos, ela traz a possibilidade de uma rentabilidade muito acima do mercado. Isso porque a gente tem processos muito bem definidos. Então, a gente tem estrutura, por exemplo, o franqueado ele abre um chamado para fazer um registro de uma marca, em menos de 1 hora a gente faz a devolutiva desse protocolo, com todos os cadastros necessários. Então, esses são os diferenciais. O franqueado também não tem custo de operação da parte de executar o serviço. Então, é tudo em parceria. A gente cuida disso para ele. Ele só tem a preocupação administrativa da unidade dele e a parte comercial. Ele não tem que colocar a mão na massa. Léo, um ponto que as pessoas sempre pega muito, né, é a parte do atendimento. Você considera que esse é um diferencial da Total Documentos com os seus franqueados? O atendimento é sempre ali na hora, sempre rápido, sempre ágil? Como é que funciona essa parte? Essa é uma pergunta perfeita, porque a maior parte dos franqueados reclamam das franqueadoras quanto ao atendimento. Na Total Documentos é tudo mensurado. Toda interação que o franqueado faz, ele dá uma nota de 1 a 5. Então, a gente faz avaliação da qualidade, a gente faz avaliação de prazo. Então, a gente tem prazo para cada pedido, cada chamado que o franqueado abre. Se ele tem um chamado de dúvida, a gente tem um prazo. Se ele tem um chamado de operação, a gente tem outro prazo. E a gente mensura isso diariamente. Como é que está sendo? O franqueado ficou satisfeito? A gente atendeu no prazo?
Então, esses detalhes, eu acho que eles estão dando a base sólida para a Total Documentos atingir os resultados que tem atingido. O ponto de equilíbrio da Total Documentos tem sido muito mais rápido, de uma unidade franqueada da Total Documentos, tem sido muito mais rápido do que a maior parte dos negócios. A possibilidade de sucesso do franqueado também. Não é uma fórmula mágica, não se aplica a todo mundo, mas se o franqueado seguir o passo a passo que a gente passa, a chance dele ter resultado é enorme. E essa questão do atendimento é um ponto fundamental, é a nossa melhor entrega. A gente entrega um produto de muita rentabilidade, um produto com poucos concorrentes, com um resultado financeiro excelente, mas o principal é a gente entrega o atendimento para ele conseguir fazer a operação tranquilo. Então ele pode seguir com o negócio dele, ele não precisa ficar preocupado se vai ter resposta ou não, porque isso é tudo muito rápido. E tudo através de sistema, tudo controlado. Léo, a Total Documentos já está há 14 anos no mercado. O fato dela já estar consolidada, de ser uma empresa experiente, abre portas para o franqueado? É mais fácil trabalhar com onde já tem uma marca consolidada por trás? Com certeza. A Total Documentos ela tem como diferencial essa experiência. Então, a gente já viveu tudo que é tipo de crise, passou por pandemia, crise financeira. A gente já viveu uma mudança de mercado muito grande. O cliente de hoje ele não é o mesmo de 5 anos atrás. O perfil mudou, a forma de atendimento, a velocidade, a atenção que o cliente dá às coisas. Hoje é completamente diferente. E essa experiência que a gente tem, ela faz toda a diferença. Além disso, a Total Documentos também traz grandes cases. A gente atendeu, por exemplo, a São Paulo Turismo, a marca Virada Cultural, que é a maior marca de shows, a gente que cuidou. O Autódromo de Interlagos, a gente que fez. Então, temos cases que isso faz diferença e a gente conviveu da parte de propriedade intelectual com todas as demandas possíveis. Então, a gente sempre tem um exemplo, a gente sempre tem um case de sucesso para qualquer demanda que o franqueado tiver. Essa experiência, ela faz diferença. Ela dá a base para a gente continuar crescendo e para atender também o franqueado. A gente não está experimentando com o franqueado, a gente já viveu e traz os casos, os cases, né, em cada demanda que ele precisa. E qualquer um pode abrir uma franquia no país e fora dela? A gente tem um perfil de franqueado ideal, a gente está aprimorando cada vez mais nosso processo de seleção. Se o franqueado tiver um perfil comercial, tiver como princípio honestidade, se ele for uma pessoa proativa, que tem vontade, que corre atrás, que não tem medo de levar não também, porque a gente acaba levando muito não, ele tem condições de ser um franqueado da Total Documentos. Ele tem que ter bom português, ele tem que ter uma presença comercial forte e ele pode abrir unidade da Total Documentos. A gente passa por um processo de seleção para a gente aprovar, porque é uma parceria que os dois têm que ganhar. É ganha-ganha. Quando um perde, o resultado é péssimo para os dois. Não tem como só um perder, os dois perdem, né? Então, a gente tem selecionado cada vez melhor o franqueado, se ele tem disponibilidade de tempo, se ele tem um perfil. E estamos buscando novos franqueados, Brasil e fora também. Podemos, então, ter uma Total Documentos aí em Orlando, Chile, fora do Brasil. Se tudo der certo, em breve a gente vai ter novidades. Então, nós podemos ter uma Total Documentos aí fora do país, num Orlando, no Chile. Eu acredito que em breve teremos novidades. Temos algumas regiões fora do Brasil que são pontos prioritários para a gente. A gente está tendo muita demanda de registro internacional. Muitas pessoas estão perguntando. Então, vai ser importante a gente ter unidade fora também. Olha que legal. Total Documentos vai ser internacional. E, Léo, se você pudesse dar uma dica para quem quer se tornar um franqueado, qual seria? Estude, veja se é isso que você quer. Esteja preparado, principalmente para os primeiros meses, ter vários desafios comerciais, administrativos, é uma outra vivência. E se você tiver esse perfil, se você tiver essa vontade, se você tiver resiliência para levar vários nãos antes dos primeiros sims, tiver como princípio honestidade, trabalho, foco, força, que são os princípios da Total Documentos, então você tem um perfil ideal e aí a gente pode conversar.
Se você quer ser um franqueado da Total Documentos, você pode acessar o nosso site www.totaldocumentos.com.br. É só entrar em contato com um dos nossos vendedores, um dos nossos funcionários, e em breve a gente vai te dar um retorno e poder marcar um bate-papo para poder esclarecer todas as dúvidas.